O servo. Aqueles que mais espalham do que ajunta. Assim diz o servo, temos observado a crescente proliferação de escândalos envolvendo pessoas que se identificam como cristãs. Esses episódios, que ocorrem quase diariamente, têm exposto muitos a verdadeiros absurdos, vindos justamente daqueles que deveriam dar exemplo de fé e conduta. Esses escândalos têm abalado a fé de muitos, e levado outros a adotar práticas libertinas, contrárias aos ensinamentos da Palavra de Deus, que nos exorta à obediência. Infelizmente, muitos ministérios cristãos parecem se preocupar mais com o número de membros do que com a edificação espiritual e o crescimento pessoal de cada um, negligenciando o processo de formação de verdadeiros discípulos de Cristo. Por essa razão, algumas pessoas que ingressam nesses ministérios acabam se escandalizando com a conduta de certos membros, inclusive líderes, cujo testemunho de vida é deplorável e contradiz o que eles pregam. Muitos não suportam o choque entre discurso e prática, e, decepcionados, abandonam a igreja, retornando ao mundo. Viram de perto a hipocrisia e o mau caráter de alguns que se dizem servos de Deus. Essa situação não é novidade. Já no tempo dos apóstolos, Paulo combatia esse tipo de comportamento, alertando a igreja em suas cartas sobre os obreiros fraudulentos. Como ele escreve, porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim será conforme as suas obras. É comum observarmos que alguns membros e líderes de ministérios podem ser usados pelo maligno com o propósito de escandalizar as pessoas que estão chegando à igreja. Esses indivíduos, ao se deixarem influenciar pelo diabo e seus demônios, acabam criando situações que levam os novos frequentadores a se afastarem. Essa situação frequentemente ocorre devido à negligência por parte do pastor, que designa pessoas para funções ministeriais, baseando-se apenas em critérios humanos, sem buscar a orientação do Espírito Santo. Quantas pessoas já abandonaram a igreja por causa de agentes de Satanás que, estando em posições de liderança, que mais espalham do que ajuntam? Jesus advertiu sobre eles, afirmando: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E novamente, Jesus denunciou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Por que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando? Entre os ministérios da igreja, o ministério da acolhida deveria ser composto por pessoas espiritualmente preparadas para receber e cuidar daqueles que estão chegando. No entanto, muitos líderes negligenciam a importância desse ministério, colocando pessoas despreparadas, ainda imaturas espiritualmente, que acabam sendo influenciadas por forças malignas e causando transtornos justamente para os que mais precisam de acolhimento. O que falta em muitos ministérios hoje é o discipulado adequado para aqueles que estão chegando. O mandamento que Jesus nos deixou tem sido frequentemente negligenciado: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Uma pessoa que é bem instruída e discipulada, ensinada a ler a palavra de Deus, a obedecer aos seus mandamentos, a orar e a buscar as coisas do alto, dificilmente será enganada por heresias destrutivas, propagadas por líderes que têm sido usados pelo maligno para desviar muitos do caminho da verdade. Vivemos tempos difíceis, onde a estratégia do inimigo é misturar uma parte da verdade com a mentira. Por exemplo, Jesus é um dos caminhos para Deus. Aqueles que foram bem discipulados, logo perceberão a heresia escondida nessa frase. Qual é a heresia? A ideia de que Jesus é um dos caminhos. Sabemos que ele não é apenas um caminho, mas o único. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra heresia bastante difundida hoje é: Deus é amor. Embora essa afirmação seja bíblica, alguns interpretam erroneamente esse versículo, alegando que, por ser amor, Deus jamais condenaria alguém, mesmo aqueles que praticam o que a palavra de Deus condena. Essa distorção apresenta um Deus permissivo e contradiz as Escrituras, ignorando sua justiça e santidade. Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, essa mensagem pode parecer agradável aos seus ouvidos. Isso lhes dá a falsa impressão de que podem continuar na prática do pecado, acreditando que Deus, por ser amor, jamais os condenaria.
No entanto, esquecem-se de que Deus também é justiça. Portanto, Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de Jesus Cristo, a quem designou e deu prova disso, ressuscitando-o dentre os mortos. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mau. Sendo assim, qualquer argumento que distorça a palavra de Deus não se sustenta. Deus não se contradiz, pois vela por sua palavra para cumpri-la. Que possamos reconhecer tanto o amor quanto a justiça de Deus e buscar viver de acordo com a sua vontade, confiando em sua graça e verdade. Shalom plena. Maranata. Vem Senhor Jesus. Olá. Eu sou o servo. Lembre-se, todos os dias enfrentamos batalhas e barreiras que este mundo coloca diante de nós. Por isso, precisamos manter a fé, perseverar e permanecer firmes, buscando na palavra de Deus a força e a esperança, para vencer neste mundo imperfeito. Coloque as coisas de Deus como prioridade em sua vida, pois estamos apenas de passagem por aqui. Apoie o nosso ministério assistindo aos nossos vídeos, deixando seu like e compartilhando com outras pessoas. Juntos, podemos levar essa mensagem de fé e esperança a mais corações. Shalom plena.